Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de revisão de número 2. Nós vamos conversar um pouco sobre alguns conteúdos que nós vimos durante as aulas. A gente volta um pouquinho, faz uma refrescagem da nossa memória, a gente refresca alguns conteúdos, lembra um pouquinho quais foram os conteúdos discutidos sobre leitura, portador de texto, variedade dialetal, variedade linguística, gêneros textuais, e aí a gente vai clareando um pouco mais quais foram os conteúdos a serem tratados, tá bom? Isso, claro, não dispensa que a gente tenha, claro, quais foram os conteúdos da aula na íntegra, porque aqui é mais para a gente dar mesmo essa pincelada no que foi conversado e ir trazendo os principais conteúdos, tá bem? Então vamos lá. Para a gente começar a nossa reflexão, nesse momento, a gente vai lembrando um pouco sobre como a gente deve falar, pensar a questão da leitura, que foi objeto de discussão da maioria das nossas aulas, Então, a leitura deve ser entendida como um processo dinâmico que envolve a compreensão e a transformação de informações de conhecimentos. Então, vamos ficar, por enquanto, nesse trechinho, A leitura deve ser, quando a gente fala deve ser entendida, aqui, deve ser entendida como um processo. Na verdade, muitas vezes ela não é entendida assim, trabalhada assim, difundida dessa proposta, mas deve ser entendida como um processo dinâmico. Falar em algo que é dinâmico é falar em pessoas que estão envolvidas, em processos que estão envolvidos. Então, todo um processo dinâmico, que envolva a leitura, é um processo no qual a gente tem aquele que lê, que contribui com a leitura à medida que constrói conhecimentos, que constrói também interpretações para aquele conteúdo lido, tá? Então, a leitura deve ser entendida como um processo dinâmico que envolve a compreensão e a transformação de informações e de conhecimentos. Quando a gente usa o termo transformação de informações, isso causa, e isso já foi objeto de discussão em outros momentos, causa um pouco de preocupação. Até que ponto o leitor transforma a informação lida? O leitor ele transforma a informação lida durante todo o processo de leitura exercido. Por quê? Nesse processo dinâmico, em que a leitura está envolvida, nós estamos lendo um texto e oferecendo para a nossa leitura toda uma bagagem cultural que nós temos. Então, as nossas vivências, os nossos conhecimentos prévios, a maneira como a gente interpreta aquele material, aquele texto, faz toda a diferença. Então, um texto lido por mim e lido por uma outra pessoa, pode sim haver uma transformação de informações, porque perpassa uma certa subjetividade, Aquilo que eu conheço, que eu vivenciei, as informações que eu tenho. E isso também transforma, esse processo em novos conhecimentos. Por isso que é tão importante dentro da sala de aula a gente organizar momentos em que os alunos vão poder dialogar com os outros. Leituras colaborativas, leituras compartilhadas, no qual o aluno vai sim, em alguns momentos específicos, fazer uma leitura individual, silenciosa, mas em vários momentos, eu diria que isso é fundamental, a gente precisa lançar mão de um espaço em que os alunos vão poder dialogar dentro daquele espaço, por uma informação, de acordo com uma informação específica. Então, vocês vão escolher um texto, um gênero textual específico, que vai trazer uma mensagem, mas que vai perpassar o conhecimento de todos os alunos, os conhecimentos prévios, a bagagem cultural de todos eles. E isso vai trazer uma dinâmica para a sala de aula muito importante de transformação de informações e de ampliação de conhecimentos. À medida que eu faço a minha interpretação ali em voz alta do material que foi lido, eu ofereço a minha perspectiva ao meu olhar. E aí o outro também vai fazer isso, o outro também, e aí isso vai sendo cada vez mais rico para o momento da sala de aula, tá bem? Então, não basta simplesmente aprender a decodificar os sinais gráficos. Isso, hoje a gente sabe, isso não é uma leitura dentro desse processo dinâmico proposto na atualidade, tá? E o leitor, então, deve compreender o significado do que lê. Compreensão do significado, apoderando-se, apoderar-se desse conhecimento e transformá-lo a partir de sua experiência pessoal,
Então, ler é muito mais do que compreender as letrinhas que estão aqui, né? Isso que nós estamos fazendo agora com esse material aqui escrito, né? Com esse trechinho do PCN. É justamente fazer uma leitura, né? Então, a gente está compreendendo o significado do que está aqui, apoderando-se desse conhecimento e transformando a partir da nossa experiência pessoal, né? A gente vai lendo e vai lembrando de coisas que foram feitas, faladas, que um dia nós ouvimos algum professor dizer, ou algum aluno, na sala de aula foi feito, enfim. Ler para aprender é, então, ampliar os conhecimentos a partir da leitura de um determinado texto. Então, por que eu sempre digo, toda disciplina, matemática, ciências, português, inglês, química, física, todas essas áreas do conhecimento podem utilizar atividades que comecem sempre com uma leitura de um texto, né? Então, isso vai ajudar a auxiliar que o aluno perceba, inclusive, os enunciados, né? Para que ele possa compreender e também uma certa palavrinha comportamental, às vezes, né? Que é o treino, treinar a leitura. Colocar essa experiência da leitura no nosso dia a dia, para que a gente consiga ampliar a nossa capacidade de interpretação, de ampliação de repertório de conhecimentos, tá? E claro, toda leitura perpassa uma leitura também de mundo. Afinal de contas, o meu mundo, ele é diferente muitas vezes do seu, mundinho pessoal, particular, subjetivo, né? As experiências que eu tenho, aquilo que faz parte do meu universo. Então, a leitura de mundo também está ancorada nessa ideia de que, para ler um texto, para ler o material, eu também uso, né, toda a leitura perpassa um conhecimento do meu universo específico. E esse universo específico me possibilita fazer uma leitura do mundo, uma leitura das informações que regem a sociedade contemporânea, essa sociedade na atualidade, tá? Então, sendo a leitura como um conjunto de ações, o docente visa a formação de cidadãos com capacidade crítica, tá? Então a gente fala tanto disso, tanto, mas será que a gente está realizando práticas na nossa sala de aula que visam de fato esse desenvolvimento da capacidade crítica? Ou a gente ainda tem pedido uma leitura muito parafrástica para o nosso aluno, né? Aquela leitura que você localiza a informação e copia. A gente precisa deixar que os nossos alunos coloquem as ideias, interprete. Isso não é errado, isso é dar espaço, dar vazão para a interpretação, que perpassa sempre uma perspectiva subjetiva. Mobilizando em suas práticas atividades que considerem os conhecimentos prévios para o processo de leitura como fundamental para uma melhor compreensão do mundo. Então, eu utilizo o meu mundo particular, né, os meus conhecimentos prévios, para uma leitura de mundo, né, uma leitura do mundo, uma leitura daquilo que faz parte, né, da nossa sociedade, faz parte do nosso mundo coletivo, tá? Então, a leitura na sociedade contemporânea deve ser aquela que desperta no indivíduo a capacidade de ler o mundo e suas entrelinhas. Afinal de contas, todo texto tem uma entrelinha, né? Tem algo que fala assim, mas será que era isso mesmo? Será que era essa a ideia? Né? Vou tentar dar um outro olhar para aquilo. Quantas vezes a gente volta numa leitura, a gente volta um parágrafo, volta dois, porque às vezes aquilo fez sentido num determinado momento, né? Num outro momento, o mesmo material, o mesmo texto, ele pode ter uma relação com outro conteúdo, porque justamente essa questão da entrelinha, ela perpassa um conhecimento, uma vivência, né? Algo que a gente consiga colocar ali na construção daquele significado, que leve a despertar para os seus melhores sonhos, acreditando sempre na capacidade de transformar o mundo e sua própria realidade. É papel fundamental da escola criar esperanças, incentivar e desenvolver potencialidades, produzir ilhas de solidariedade e coragem em meio a um sistema que muitas vezes sufoca ou cria seres humanos para serem meros repetidores de informações, né, de informação aqui. A Marilda Condé que vai nos dizer isso numa produção de 2011 da editora Conexa. Esse material, inclusive, ele fala muito sobre leitura e ele justamente coloca isso. Até que ponto os nossos textos não estão engessados em temáticas
que não aprofundam o conhecimento do nosso aluno, que não possibilitam essa transformação de mundo. Então, criar esperanças, mudança de realidade, é justamente promover aquele momento, né, na sala de aula, para que o nosso aluno consiga viajar um pouco mesmo naquela leitura, né? Interpretar, criar hipótese, predições, né? Fazer previsão daquele texto, ou seja, utilizar várias estratégias para interpretar aquele material. Tá? Então, nós precisamos ter claro que trabalhar com variedades de textos, trabalhar com essa questão da função social da escrita é algo que perpassa a perspectiva do letramento ali inicial, ancorado na alfabetização. A gente vai trabalhar com leitura de mundo, com leitura diversificada durante todo o processo de escolarização. Tá? E a escola precisa levar em consideração, inclusive, o trabalho com os portadores de textos, né? Que nós já falamos em aulas anteriores, a importância desse trabalho. Que seriam os portadores de textos, né? Materiais que tragam alguma informação escrita, né? E essa informação tem um objetivo específico. Então, todo material pode ser uma caixa de um produto, pode ser um material escrito, um panfleto, independente do gênero textual em que ele se encaixa. Um portador de texto, ele traz uma função social da escrita. E à medida que a criança percebe essa função social da escrita, ela sabe para que serve a leitura e para que serve a escrita. Ela consegue já compreender que ler tem uma função, que escrever tem uma função. E isso vai trazendo uma certa facilidade para essa entrada no mundo da leitura. Então, a escola não pode ignorar a relevância desse trabalho com portador de textos, né? É fundamental que a gente valorize isso dentro dos muros escolares, dentro das salas de aula. A gente sabe que às vezes a escola fica lá no mundinho à parte, né, com materiais didáticos específicos, sim, são importantes, textos, apostilas, livros, enfim. A gente não descarta, né, a importância desses materiais, que têm qualidade, que têm um trabalho, se você escolher, né, direitinho. Mas a gente também precisa lançar a mão disso, né? A gente não pode ignorar a relevância de um material escrito que está inserido na sociedade. Afinal de contas, os nossos alunos, eles vão até o mercado, eles vão até a farmácia, eles andam na rua, eles veem um outdoor, eles veem um panfleto, eles vão ver um cartaz, né? E esse é um contato que eles vão tendo com a escrita desde muito pequenininhos. Por que a gente não pode trazer isso para a sala de aula, explorar, né? Dar sentido, colocar na prática escolar e fazer realmente que isso tenha, e de fato tem, né, se trabalhado direitinho, se trabalhado corretamente, muito sentido e significado, tá? Ao invés de realizar uma aprendizagem de escrita e leitura mecânica, isolada de sentidos e significados, que visa unicamente formar pessoas decodificadoras de um alfabeto convencionalizado, pode, então, centrar forças nessa formação de sujeitos capazes, realmente de ler e escrever sobre os significados sociais do mundo em que se vive. Então, a gente abandona um pouco esse estereótipo, né, de que a escola vai trabalhar com uma escrita e uma leitura mecânica. A gente sai dessa proposta e entra numa proposta justamente de um trabalho não convencional, mas que coloca na formação de sujeitos essa leitura de mundo, de escrita, né, sobre os significados sociais do mundo que a gente vive, da sociedade que nós estamos inseridos. Com o objetivo de concretizar uma aprendizagem mais efetiva e não alienada. Do que adianta a gente trabalhar com as crianças essa decodificação da leitura se a gente, num futuro, vai ter uma série de crianças que decodifica, que decifra, né, aquele signo linguístico, mas não consegue compreender. Né? Faz a leitura de um texto, mas termina a leitura e não tem ideia do que leu. Né? Então, alfabetos são importantes para a criança conhecer as letras. Sílabas são importantes? Claro, faz parte, né? A gente vai ajudar as crianças ali naquele processo. Posteriormente, lá no 4º ano, 5º ano, a gente também trabalha com isso. No Fundamental 2, a gente também trabalha com leitura escrita. E muitas vezes carregando lacunas de um processo de alfabetização que não foi qualitativo e que vai repercutir lá na frente com analfabetos funcionais, né? Com aquelas pessoas que escrevem e leem, mas não conseguem
interpretar, que não conseguem compreender a mensagem de um texto, o que é muito, muito, muito sério, né? E aí, como é que essa pessoa vai conseguir compreender um comando para fazer a resolução de uma atividade em qualquer área da vida dela, né? Se ela não consegue interpretar, né? Então, o portador de texto ele é uma dessas portas de entrada para um trabalho que sai da alienação e coloca a criança dentro de uma perspectiva de compreensão da função social da escrita, tá? Quando a criança define um portador de texto enquanto um objeto que serve para ler, supõe-se que ela já descobriu alguns usos da escrita. Por isso, quanto maior a vivência da criança com o material escrito, maior será a sua facilidade em compreender a função, né, as funções da linguagem. Então, por que desde pequena a gente pede para as crianças folhearem, explorarem, olharem, analisarem materiais escritos, né? Ah, mas eles não sabem ler, não tem importância. Sempre terá importância, porque ela vai percebendo os usos da escrita, a função daquele conteúdo, daquele material, né? E vai trazendo uma facilidade para essa compreensão ao longo da vida dela. Isso vai trazer uma associação direta lá na frente, na interpretação textual, né? A criança que vai desenvolvendo essa habilidade de compreensão do para que serve aquele conteúdo, para que serve aquele portador de texto, ela vai conseguindo estabelecer um momento de interpretação e raciocínio lógico que vão ser de grande utilidade, né, em momentos presentes e futuros, tá? Então vamos lá, para a gente pensar um pouquinho o trabalho com portador de texto. Como é que a gente trabalha com portador de texto na sala de aula? Isso aqui são alguns passos que a gente precisa explorar. São processos para esse trabalho. Então eu pego um portador de texto, eu posso utilizar, como a gente já viu em outras aulas, uma proposta de atividade com portador de texto. Eu posso pedir que os alunos levem portadores de textos para